Quantas vezes você já pediu um sinal para o universo, mas continuou se sentindo perdido porque não sabia interpretar? Ignorar o que esses eventos revelam sobre você é o motivo real pelo qual você continua atraindo os mesmos problemas e sentindo que a sua vida está travada. E sabe por que você não consegue distinguir o que é um sinal real do que é apenas a sua sombra tentando criar uma ilusão? Porque você está olhando para o sinal, esperando uma resposta, quando deveria estar olhando para quem dentro de você está desesperado por essa resposta. Hoje você vai aprender a ler esses sinais de uma forma prática. Você vai descobrir quem está interpretando a sua realidade, se é a sua intuição madura ou se é uma ferida antiga tentando te manter preso no mesmo lugar. Vou dar um exemplo. Se o seu financeiro travou, se o seu relacionamento vive em crise ou se o seu emocional está um caos, a verdade é nua e crua. Você está tomando decisões erradas. Ponto. E a pergunta não é o que você decidiu ou não fazer. A pergunta é: quem dentro de você tomou essa decisão? O universo, ele está o tempo todo tentando dialogar com você, te empurrando para o crescimento. Mas o problema é que você não lê esses sinais com a sua alma, você lê com o seu ego. O que você chama de azar é o seu inconsciente criando uma sincronicidade para te mostrar uma crença de não merecimento ou uma sombra que você se recusa a encarar ou nem sabe que existe. Enquanto você não souber decodificar o que esses sinais querem dizer sobre o seu padrão interno, você vai continuar chamando de destino o que é apenas o seu passado se repetindo. A sincronicidade, ela não mente. Ou ela está te mostrando o caminho da cura, ou ela está denunciando a sua resistência em mudar. Por que será que a gente só aceita crescer quando a dor bate no limite? A maioria das pessoas buscam entender a sincronicidade pelo lado mais raso, as famosas horas iguais, né? 11, 11, 22, 22. Ou quando você pensa em alguém e logo você recebe uma mensagem no celular. Sim, isso acontece, mas você precisa tomar cuidado. Existe uma camada muito mais profunda e significativa de acontecimentos rolando aí, bem debaixo do seu nariz, que você ignora por estar viciado no misticismo do relógio e ver horas iguais. O universo não se comunica com você apenas através de números. Ele se comunica através de padrões que se repetem nos seus medos, nas suas angústias e nas coincidências desconfortáveis que acontecem no seu dia a dia. São as interrupções da sua parte oculta. É o seu inconsciente te mostrando exatamente onde você está se sabotando. As respostas que você tanto pede, elas já estão na sua cara, refletindo ali na sua realidade que você vive hoje. Esses recados que o universo traz para você não é para te dar um conforto, é para te dar consciência. Mas para enxergar isso, você precisa parar de ficar esperando um milagre e começar a decodificar a linguagem do seu próprio inconsciente. O que será que o seu inconsciente está tentando te mostrar através desses 11, 11, 12, 12, e que tem tudo a ver com as suas feridas abertas, com suas crenças e limitações. Muita gente fala de Carl Jung e transforma todo o entendimento dele em algo místico. Mas a sincronicidade ela é algo muito mais perturbador do que um simples recado do universo. Para Jung, a sincronicidade não é o destino ali escrevendo para você, mandando um recadinho. É a manifestação externa de um processo que já está explodindo dentro de você. Sabe aquela última gota que transborda o copo? É a sua sombra ou o seu self projetando no mundo aquilo que a sua consciência não consegue mais segurar aí dentro. Sabe aquele sinal que você recebeu e te deixou de cabelo em pé, chocada? Ele só apareceu ali porque a sua energia interna, ela tá tão saturada desse assunto que a realidade ela não teve outra escolha a não ser te devolver um reflexo daquilo.
Não é o universo sendo fofinho com você, é o seu inconsciente gritando do lado de fora porque você se recusou a ouvir essa vozinha do lado de dentro. E aí eu te pergunto, você está realmente surpresa com esse sinal? Ou você está apenas assustada? Porque agora que ele está na sua frente, você não tem mais como fingir que não está acontecendo. Olhe agora para as pessoas que entram na sua vida com frequência. Não as que você escolhe, mas as que parecem te perseguir. Sabe aquele tipo de pessoa que sempre te desrespeita do mesmo jeito? Ou aquele perfil de chefe que você encontra em todos os empregos que você já passou? É muito fácil a gente dizer que a gente tem azar, que a gente não tem sorte. Mas se a gente usar o olhar de Jung, a sorte, ela não tem nada a ver com isso. O outro que chega até você, ele é um diagnóstico de algo que você ainda não resolveu aí dentro. Se você atrai pessoas que te deixam em segundo plano, que te rejeitam, a pergunta que você precisa se fazer é: por que você se sente tão confortável ocupando esse lugar? O que existe em você que tem o formato exato desse desrespeito que você recebe? A sincronicidade aqui funciona como um imã. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é ou o que você esconde. Se um padrão se repete, não é o mundo lá fora que está contra você, é a sua sombra colocando na sua frente a única peça que você se recusa a olhar. Quando você pensa ali em alguém, essa pessoa te manda uma mensagem. Ou quando você sonha com alguém e encontra a pessoa na rua, já aconteceu isso com você? Ao invés de você achar que isso é destino, pergunte-se: o que essa pessoa representa que eu ainda não consegui processar? Será que esse encontro aconteceu para vocês viverem algo novo ou para você finalmente aprender a dizer não para o que te diminui? Por que você ainda vibra na frequência dessa história que você diz que já superou? A vida, ela vai continuar te entregando o mesmo problema com rostos diferentes, até que você pare de brigar com o mensageiro e entenda a mensagem. O que precisa mudar dentro de você para que esse tipo de pessoa pare de te encontrar? Então vamos tirar esse misticismo superficial de que ver horas iguais é uma mensagem bonitinha ali pronta do universo. Gente, isso é uma interrupção na sua percepção. A sincronicidade, ela não está ali no visor do seu relógio. Ela está no encontro entre aquele número e o estado psicológico que você vivia naquele instante. O número, ele chama a sua atenção, mas é o seu conflito interno que dá significado a ele. É um alerta para você sair do piloto automático. Olha a profundidade disso. E vem mais. O mesmo acontece quando você está pedindo um sinal para tomar uma decisão e de repente você ouve ali a frase de alguém desconhecido, você abre o celular, você vê alguém ali tirando uma carta de tarô e você escuta aquela mensagem: nossa, ela está falando isso para mim. A sincronicidade, ela não está apenas na frase ou naquela mensagem, aquele recado. Está no fato de aquelas palavras encontrarem uma questão que já estava aberta dentro de você. O sinal é o que está no seu interior, tentando ganhar forma do lado de fora. E a pergunta que você precisa se fazer nesse momento é: quem em você captou esse flash de realidade? Muitas vezes é a sua sombra que capta essa coincidência no mundo externo para confirmar exatamente o que você já queria fazer, mas você não tinha coragem, entende? Você não interpreta o sinal de uma forma neutra. Você usa o que você vê para validar o seu medo ou o seu desejo oculto. E tem mais, tem mais. Cuidado para não virar refém disso. Tem gente que usa o acaso como desculpa para não precisar escolher. Ficam ali esperando que o relógio já dê um veredito ali, só para não ter ali que assumir um risco da própria vida. E aí eu te pergunto, quem dentro de você reconheceu o significado nesse sinal? Foi a sua consciência buscando clareza? Ou foi a sua sombra tentando validar uma decisão que você ainda tem medo de assumir? Gente, essas perguntas são extremamente importantes para a gente mudar a nossa vida. Quando uma sincronicidade acontece, seja de hora igual, uma frase ali, um tarô, qualquer coisa que você ouve ali num vídeo, entenda
Isso não é uma resposta pronta do universo, é um aviso do seu inconsciente pedindo para você olhar para o que estava sentindo naquele exato milésimo de segundo. O universo, ele não está te dando um mapa, ele está te dando um espelho. Percebe? Presta atenção nisso. Imagina que você está em um relacionamento desgastante, insistindo ali em alguém que claramente não te escolhe, que te rejeita, e de repente você vê um sinal. Então, ao invés de você perguntar, ai, será que ele me ama? Será que ele vai voltar? O que será que ele está fazendo? Será que ele está me traindo? A pergunta que você deve fazer é, o que dentro de mim eu estou tentando preencher com essa pessoa para não ter que encarar o meu próprio vazio? A sincronicidade, ela serve para interromper o seu transe e te forçar a um posicionamento. Se você está aqui assistindo isso, é porque existe uma ressonância. A dor que você sente hoje, talvez, não seja porque o outro foi embora, mas porque você está revivendo a dor de quem nunca te escolheu lá atrás na sua infância. Eu sei que é forte. A falta de respeito do outro é apenas o reflexo do desrespeito que você já pratica contra você mesma. Você precisa entender que uma pessoa que destrói essa saúde emocional, ela nunca será o amor da sua vida. O sinal aparece para te mostrar que a decisão que mais dói hoje é justamente aquela que vai te salvar amanhã. Então, quando o sinal aparecer, não olhe para fora. Feche os olhos e faça as perguntas que com certeza vão mudar os seus resultados e destravar a sua vida. O que em mim precisa ser acolhido agora para que eu pare de buscar essa migalha no outro? Qual é a carência que eu estou tentando esconder atrás dessa obsessão? O que eu estou sentindo exatamente agora que fez essa mensagem ressoar com tanta força dentro de mim? E antes de eu te explicar aqui como decifrar esses sinais, me conta aqui nos comentários. Qual foi a coincidência mais absurda que já aconteceu com você? Jung descobriu que o mundo lá fora, ele lê o seu pensamento. E não é misticismo, é a sua psique entrando em ressonância com a realidade. O sinal, ele não aparece porque algo causou. Ele aparece porque você precisava de sentido naquele exato momento. Se você sente que a vida está tentando te dizer algo, você não está ficando louco. Você só está começando a ler o código que a maioria das pessoas ignoram. A sincronicidade, ela não é uma teoria, ela acontece na prática. Sabe quando você está ali travada e do nada você encontra alguém, uma conversa ali aparece, né? Algo destrava, você tem um insight. Isso não é sorte, é o seu inconsciente te colocando de frente com a saída. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. Se a vida fala, o universo fala com você o tempo todo e os sinais estão ali, por que tanta gente passa anos sem perceber nada? É porque a nossa sombra, ela trabalha dobrado para a gente não enxergar. A gente foi ensinado a ler livro, a fazer conta, mas ninguém ensinou a gente a ler que a nossa própria mente está projetando no mundo. Você não aprendeu isso na escola e muito menos na sua casa. A gente cresce achando que a vida é só o que a gente vê de forma literal. E aí, quando um sinal aparece na nossa frente, a gente chama de coincidência e ignora. Entender esses sinais é o único jeito de parar de ser marionete do seu inconsciente. E aí eu te faço uma pergunta. O que é que ainda te prende nesse escuro e o que você precisa soltar agora para finalmente entender esses sinais? Mas cuidado, muita gente começa a enxergar e logo em seguida decide ficar cega de novo. Sabe por quê? Porque aprender a ler a sincronicidade dói. Ela bate direto na sua sombra. O sinal, ele mostra exatamente o que você está tentando esconder de você mesma. Aquele relacionamento que já morreu, aquela postura infantil que você mantém, ou até mesmo a mudança que você está empurrando com a barriga. A gente prefere acreditar no acaso, porque o acaso ele é confortável. Mas se existe uma inteligência que criou tudo isso, e está te mandando sinais, você perde a sua maior desculpa. Aceitar a sincronicidade é aceitar que você é a causa do seu próprio destino. E sabe por quê? Porque o seu inconsciente joga a verdade na sua cara. E aí você apaga o sinal porque você não quer
pagar o preço da mudança. Agora responde aí para você mesmo com bastante sinceridade. Você tem medo do sinal ou você tem medo da decisão que ele te obriga a tomar? Quando você entende a sincronicidade, o seu papel de vítima morre. Não dá mais para culpar o destino, o passado, o sistema. Você se torna coautor da sua própria história. E é aqui que muita gente desiste. Porque se a sua vida é um reflexo de quem você é hoje, para ter uma vida diferente, você vai ter que ser uma pessoa diferente. Não existe mágica, existe mudança. Mas mudar custa caro emocionalmente. É muito mais confortável continuar reclamando, achando que o mundo é injusto com você, porque essa narrativa te mantém estagnada e mais segura. Para crescer, você precisa passar por uma morte simbólica. Você precisa deixar morrer essa sua versão atual, cheia de travas e desculpas, para que algo novo nasça. A maioria não consegue acessar o novo porque ainda está agarrada no velho. A maioria das pessoas diz que quer evoluir, mas poucas estão dispostas a pagar o preço do próximo nível. Elas preferem o conforto da reclamação ao esforço da transformação. Mas o fato de você estar aqui depois de todo esse tempo de vídeo mostra que a sua ressonância é outra. Você já não aceita mais as desculpas que a sombra te conta. Por isso, eu vou te entregar agora a chave. 4 práticas diretas, simples, para você começar a ler essas mensagens do universo ainda hoje e parar de ignorar o que seu inconsciente está tentando te entregar. A primeira chave é, antes de você apagar a luz, no exato momento ali em que o sono está chegando, você vai declarar em voz alta. Se você quiser pegar papel e caneta, você pode anotar ou volta no vídeo, tá? Eu autorizo o meu inconsciente a me mostrar a verdade que eu ainda não vi. Por que nesse momento? Porque o pré-sono, ele é o portal onde a sua consciência guarda baixa. A sua mente racional, aquela que critica, que duvida e que te mantém protegida na zona de conforto, ela começa a se desligar. E aí o seu inconsciente profundo abre ali um portal. Então, quando você faz essa declaração, você não está apenas pedindo um favor para o universo, um sinal. Você está dando uma ordem para sua própria psique parar de filtrar a realidade. Você planta ali uma semente e solta. Faz isso por 7 noites e observa como a sua percepção ela vai começar ali a pescar coisas que antes passavam batidas para você, tá? E a pergunta para você levar para o travesseiro hoje é: do que você tem tanto medo que prefere manter o seu inconsciente trancado a 7 chaves? Prática número 2, tá? Para de perguntar o que eu faço. O inconsciente, ele não responde ao que é vago. Você vai escolher ali uma área da sua vida que está drenando você hoje, um relacionamento, um conflito, uma dúvida profissional, financeiro, e aí você vai fazer uma pergunta cirúrgica. Não é para perguntar se você deve continuar. É para você fazer a seguinte pergunta: essa situação está alimentando a minha evolução ou apenas nutrindo a minha carência? Ou eu estou insistindo nisso por amor ou por medo de ficar sozinha? Ok? Perguntas profundas. Quanto mais honesta e específica for a sua pergunta, mais clara vai ser a sincronicidade que vai aparecer ali para te responder. O sinal, ele não falha. O que falha é a coragem de você perguntar o que realmente importa. E que será que você ainda não teve coragem de perguntar? Porque lá no fundo você já sabe que a resposta vai te obrigar a mudar. A terceira, pega um caderno. Você vai precisar de um caderno, tá? O ato de escrever à mão, ele força ali o seu cérebro a processar melhor a informação. Então, durante 30 dias, você vai anotar o sinal que veio, tá? O que estava ali, que você estava sentindo na hora e o contexto daquilo. Não é para você entender agora, você vai apenas registrar. O segredo acontece por volta ali da 3ª semana. Então, você vai reler tudo e aí, de repente, você vai perceber que o caos vai virar um mapa. Você vai perceber que a mesma sombra, o mesmo medo ou a mesma oportunidade, elas estão batendo na sua porta de formas diferentes, mas com a mesma intenção. O caderno é o filtro que prova ali que a sua vida ela não é uma bagunça. É uma conversa com sentido e agora você tá entendendo, tá? Você vai ver que em 3 semanas o seu caderno ele vai esfregar na sua cara o padrão que você jurou que não existia em você. 4ª e última,
ok? A mais importante aqui. O sinal, ele é para você agir, não é para você ficar de braço cruzado, tá? O universo te mostrou através de um trânsito. Você tá ali parado no trânsito. Que a sua ansiedade, ela tá te consumindo. Não adianta só entender. Você precisa agir sobre essa ansiedade. Se o universo apontou ali para o fim de um ciclo, você precisa ter a coragem de encerrar esse ciclo. Quando você age, o sinal ele desaparece. Não é mágica, é que você finalmente aprendeu a lição e passou de fase. Os sinais, eles param de gritar porque você finalmente começou a ouvir. Se você não responde ao sinal, ele volta cada vez mais forte, até virar um sintoma. E aí eu te faço uma pergunta: de que adianta o universo te mostrar o caminho se você continua ali sentada esperando alguém vir te salvar? O que você vai fazer hoje com o sinal que você recebeu? O universo não vai parar de te mostrar um sinal até que você tome uma atitude. Naquele segundo em que você age, a conversa muda. E aí o próximo nível da sua evolução aparece. Aquela oportunidade que você tanto esperava. É assim que você sobe a escala de consciência, degrau por degrau. O que eu te entreguei aqui é o código para você parar de ser vítima do acaso, ok? Cada pessoa, ela tem uma assinatura simbólica única. E é por isso que uns recebem sinais em sonhos, outro em encontros, outro em repetições numéricas. Se você não conhece o seu canal, você continua tentando ler um livro em uma língua que você não domina. Então, comece hoje. Faz o seguinte, compartilhe esse vídeo aqui com pelo menos 3 pessoas que você conhece, que estão vendo esses sinais, mas não sabem interpretá-los. Eu sou Renata Lobo, terapeuta, e você não precisa passar por tudo isso sozinho, eu tô aqui para te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.